paz de Cristo seja sobre a sua vida nessa hora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. E hoje eu separei 13 lições sobre a passagem da casa do olheiro que está lá em Jeremias 18. E é interessante já nós começarmos sabendo que naquela época o serviço de olaria era um serviço muito comum. Existiam muitas olarias e com certeza o profeta Jeremias já tinha entrado em alguma, mas dessa vez Deus tinha uma mensagem totalmente especial para ele dentro daquela olaria. E como sempre eu peço a vocês, antes de se inscrever aqui no canal, assista primeiro pelo menos 1 ou 2 vídeos curtos de pregação, de reflexão, motivação e edificação espiritual. Hoje o vídeo é um pouco mais longo, porque é um vídeo de estudo e pregação, mas durante a semana, todo dia eu lanço um vídeo curto para edificar a sua vida. E aí sim, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos que eu lanço todos os dias e compartilhe com seus contatos. Vamos lá começar as lições. Primeira lição: desça a casa do olheiro por alguém. Jeremias não precisava descer a casa do olheiro porque Jeremias estava com sua comunhão intacta. Jeremias era um vaso de honra inteiro para Deus, mas ele desceu à casa do olheiro justamente por causa de alguém, por causa de alguma pessoa, por causa de uma nação, por causa de seus irmãos, que se encontrava quebrado, despedaçado espiritualmente. Ore por alguém que está quebrado. Ore por alguém que não tem forças para descer a casa do olheiro. Olha o que está escrito lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 19. Pois eu estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo. Desça a casa do olheiro por alguém, dobre os seus joelhos por alguém. Alguém precisa das suas orações, alguém precisa de que você não desista dele. Segunda lição: quando Jeremias chegou, o olheiro já estava trabalhando. Olha que coisa linda, irmãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que antes de eu imaginar, antes de eu pedir, Deus já está trabalhando em meu favor. Antes de determinados problemas virem até mim, baterem na minha porta, Deus já está trabalhando. Olha o que está escrito em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que esperam nele. Coisa linda, irmãos. Deus é por você antes de tudo acontecer, para te fazer forte na travessia das tempestades da vida. Deus está trabalhando antes de coisas chegarem na sua vida. Sabe por quê? Porque o agir de Deus é lindo. Coisa linda é ver Deus trabalhar. Terceira lição: quebrado ou inteiro, que é um conselho, continue nas mãos do olheiro. Às vezes a vida nos quebra, momento difícil nos quebra, o desemprego nos deixa em pedaços, a separação dilacera corações, a saúde também costuma nos despedaçar, porque ela também nos abandona. E quando isso acontece, nos sentimos como o próprio vaso quebrado dessa história. Mas saiba que nos seus melhores ou nos seus piores dias, o olheiro sempre estará com você. Olha o que está escrito no Salmo 46:11. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, quebrado ou inteiro, continue aí nas mãos do olheiro, porque ele sabe o que faz, ele está trabalhando. Quarta lição: os melhores barros, irmãos, estão nos lugares de mais difícil acesso. Existem aproximadamente 200 tipos de barro e, acredite, os mais resistentes estão nos lugares de maior difícil acesso. Estão nos mangues, nos lamaçal, longe do convívio da sociedade. E eu aprendo, sabe o que com isso? Tem pessoas que ninguém imagina que ela pode ser uma bênção, um vaso de honra nas mãos de Deus, mas Deus pode pegar aqueles que estão lá no lamaçal do pecado, à margem da sociedade,
e transformar radicalmente a vida deles. E estas pessoas, quando vêm para o Evangelho, vêm para fazer a diferença. Sabe por quê? Porque elas sabem que de onde elas vieram, só Deus poderia tirar. Olha o que está escrito lá em Lucas 7,47. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela, demonstrado, prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Só você e Deus sabe de onde Ele te tirou. E se você hoje é uma bênção nas mãos de Deus, é porque Ele foi em lugares de difícil acesso para te resgatar. Deus pode moldar qualquer pessoa nesse mundo, então não desista de ninguém. Quinta lição: o olheiro trabalha de dentro para fora. A prioridade dele é trabalhar aqui dentro. Olha que maravilha, o olheiro enfia a mão no barro amolecido e sem forma nenhuma e começa a modelar de dentro para fora. E o trabalhar de Deus em nós também é assim, de dentro para fora. Sabe por quê? Porque a nossa parte mais importante está do lado de dentro e não está do lado de fora. Não está na roupa que eu uso, não está no adorno que eu uso. Olha o que está escrito lá em 2 Pedro 1,4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há do mundo. O propósito de Deus é colocar a natureza dele dentro de nós. Veja também o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, não provém de nós, mas provém de Deus. O que determina o valor de uma pessoa, o que determina o valor de um vaso, não é o seu acabamento externo, não é o modelo, não é a pintura. O que determina o seu valor é o que ele tem no seu interior. Você é um vaso de barro, mas o seu interior está preenchido por um tesouro do céu. Sexta lição: vaso endurecido não pode ser modelado. Para amolecer, o olheiro joga água no barro, caso contrário, será impossível modelar o barro. Por diversas vezes tentei aconselhar pessoas que estavam com o coração endurecido e percebi uma coisa: é difícil ensinar quem não quer aprender, é difícil aconselhar quem não tem um coração amolecido pela fonte das águas vivas, quem não tem um coração ensinável. Tudo que vemos, irmãos, acontecendo de ruim e as crises no mundo hoje se dá por causa da dureza de coração das pessoas, que preferem quebrar do que serem modeladas conforme a vontade de Deus. Olha o que está escrito lá em Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Muitas crises conjugais e na família e em outras áreas da vida poderiam ser evitadas se no lugar da força usassem a flexibilidade. Deixar a água te molhar, deixar a água do céu te amolecer para Deus te dar a forma que Ele quer para você. Sétima lição: quem não é modelado não recebe as impressões digitais do Criador nele. Quem se recusa a mudar ou receber o tratamento intensivo do céu nunca terá as marcas do caráter de Deus na sua vida, porque para sermos imagem e semelhança de Deus, precisamos aceitar que as digitais do Criador fiquem gravadas em nós, enquanto Ele vai trabalhando o nosso ser. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Tenha as marcas de Cristo na sua vida. Este é o selo de qualidade do céu em nós e a evidência de que você um dia recebeu a salvação é que você continua se arrependendo, crescendo
e aprendendo com Cristo. Permita que as digitais do Criador fiquem em você enquanto Ele vai te modelando, trabalhando e completando a obra dele na sua vida. Oitava lição: é melhor estar na casa do oleiro do que na casa do cativeiro da escravidão. Muitas vezes não queremos descer à casa do olheiro, sabe por quê? Pelo simples fato de não querermos obedecer o que a partir dali ele vai nos orientar. Mas quem desce à casa do olheiro está mais próximo do que aqueles que estão do lado de fora. E quem se aproxima ouve o que quem está do lado de fora não consegue ouvir. Olha o que está escrito em Jeremias 29:11 sobre o que Deus quer fazer com nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Olha só, antes de Deus te direcionar para fazer alguma coisa, Ele já te capacitou antes. Então não temas. Infelizmente, tem pessoas que escolheram obedecer mais o mundo do que obedecer a Deus e não se aproximam do Criador justamente porque Ele vai exigir transformação, mudança, Ele vai exigir obediência. Mas grande é a obra do olheiro em nós. Vale a pena servir Jesus. É melhor estar na casa do olheiro do que na casa do cativeiro lá fora. Nona lição: Deus só amassa quem Ele quer modelar. Irmãos, o material do qual nós somos feitos, que é o barro, exige que Deus nos modele constantemente. Somos de barro e às vezes Deus permite que algumas circunstâncias batam na nossa porta, nos amasse justamente para nos modelar no formato ideal que Deus quer. Porque antes de Deus nos abençoar, Ele nos modela para encaixarmos dentro da bênção. Olha o que está escrito lá em Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aleluia! Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Ser moldado dói, mas vale a pena. Então permita ser moldado por Deus, porque podemos ter a certeza de que no final será vitória. No final Deus fará tudo contribuir para o nosso bem. 10ª lição: quebrou, mas quebrou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, tá? Mas foi o vaso que, por resistir e ter falta de liga, se quebrou nas mãos do oleiro. E eu aprendo que é melhor se quebrar nas mãos do oleiro do que ser quebrado no mundo. No mundo, quebrou, joga fora, não serve mais, mas na mão do oleiro, ele nos refaz novamente. Olha o que está escrito lá em Isaías 40:29. Aos cansados Deus dá forças e enche de energia os que estão fracos. Então, irmãos, a obra que Deus faz é completa, sabe por quê? Porque quando o vaso se quebrou na mão do olheiro, ele fez um vaso completo e sem remendo. Por isso, não saia das mãos do olheiro, se entregue completamente aos cuidados de Deus. 11ª lição: não adianta estar na olaria, tem que estar nas mãos do olheiro. Tem pessoas que acham que só o fato de estar na igreja, que é a olaria, podemos chamar assim, já é o suficiente. O fato de você estar no culto, na olaria, não basta. Tem que ter comunhão com Deus, tem que ter vida com Deus. Não adianta só estar no culto e o culto não está dentro de você. Deus tem que ter o domínio da nossa vida. Olha o que está escrito no Salmo 100, versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria, entre na presença dele com cânticos. E esteja no culto, esteja na olaria, mas permita ter contato com o olheiro. 12ª lição: para ver o olheiro trabalhando, tem que estar na posição certa. Jeremias só viu o trabalhar do olheiro depois que ele desceu, depois que ele se posicionou corretamente. Se nós estivermos
fora da posição que Deus quer, vamos ter dificuldade de vê-lo trabalhando em nossas vidas e vamos achar até que ele se esqueceu de nós. Sabe por quê? Porque tem ângulos que não favorecem a nossa visão. Olha o que está escrito lá no Salmo 46:9, sobre o trabalhar de Deus em nossa vida. Deus acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos de fogo. Olha só, Deus está quebrando arcos do mal e despedaçando as lanças, e tem pessoas que estão dizendo que Deus se esqueceu dela. Sabe o que quer dizer isso? Falta de posicionamento espiritual, porque nós só conseguimos ver o agir de Deus quando estamos posicionados no ângulo certo, no ângulo que nos coloca na presença dele. Aí vamos ver Deus agindo em todos os momentos, em todos os detalhes, em todos os tempos na nossa vida. 13ª lição: o vaso não se conserta sozinho. Ei, repare que o vaso não teve condição nenhuma de se consertar sozinho sem o auxílio do olheiro. Tem pessoas tentando ser forte sozinha, tem pessoa tentando largar os vícios e as inclinações da carne sozinhas. E ainda tem aqueles que dizem que depois que estiverem forte vão aceitar Jesus e ir para a igreja, mas tudo sozinho não dá. Mas o vaso nas mãos do olheiro não se refaz sozinho. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 12:9. E Deus me declarou: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sem Deus não dá. Sem Deus jamais seremos aperfeiçoados. Só o olheiro para restaurar o que quebrou. E sozinhos nada podemos fazer, diz a palavra. E eu concluo, irmãos, essa lição dizendo o seguinte: você é de barro. Nunca se esqueça que você é de barro. O barro aponta para a nossa fraqueza, para a nossa limitação. Então nunca se exponha à beira daquilo que pode naufragar a sua comunhão com Deus, o seu ministério, a sua família. Nunca se esqueça que somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso que somos formados, por isso que temos uma estrutura frágil, para justamente não acreditarmos na força do nosso braço, mas confiarmos tão somente no Senhor. E você que acompanhou até o final, coloque aí: eu acompanhei até o final, que você vai receber uma palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.